no livro de Apocalipse e eu quero fazer a leitura com vocês deste texto sagrado do capítulo 3 e a partir do verso de número 7. O texto aqui trata a respeito da carta, enviada à igreja de Filadélfia. Esta é a sexta carta, tá bom? Qualquer momento desses aí, eu vou trazer aqui no programa uma pregação sequencial para vocês a respeito dessas cartas aqui de Apocalipse, tá bom? São 7 cartas, então nós vamos ler esta agora. E aqui eu quero aproveitar um tema específico nesta oportunidade, mas no momento oportuno eu vou trazer um estudo a respeito, então, aqui dessas cartas. Apocalipse capítulo 3, verso 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, ou fecha, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, feita a leitura do texto, como eu disse, eu não vou pregar nesta oportunidade a respeito do texto todo lido, tá bom? Precisava ler para que a gente pudesse entender aqui a leitura. Mas eu quero me deter aqui, nesta oportunidade, a respeito, principalmente aí do verso 7 e do versículo de número 8, para falar a respeito de que o Senhor é quem tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E a respeito da porta aberta que foi posta diante ali do anjo daquela igreja, e segundo a carta, ninguém podia fechar. A mensagem do Senhor Jesus para ela era dita, para esse anjo: ninguém pode fechar. Embora tenha havido da parte dele pouca força, mas ele guardou a palavra e não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós ouvimos mensagens a respeito até desse texto, ou de outros paralelos, que fala a respeito de porta, e estas portas, elas tomam vários sentidos, às vezes numa interpretação por parte de alguns pregadores, mas neste momento aqui, eu quero tratar com vocês a respeito de qual a porta que está na mensagem. Qual realmente? Será que é uma porta que nos garante vitória, que vai nos trazer algo que nós estamos desejando? Enfim, não. Nesse texto, o significado literal desta porta, tá bom? Da qual Jesus aqui está transmitindo para aquele anjo que estava na igreja ali de Filadélfia, dizia a respeito à pregação do evangelho. É a porta da salvação, é a oportunidade de entrar no reino de Deus, é a oportunidade de fazer a obra de Deus.
Então, foi aberta uma porta em que muitos entraram por ela. Para quê? Para se salvar. A porta da salvação. A porta que é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Então, esta primeira interpretação a respeito da porta da salvação. E segundo, nós também, depois que já estamos no reino de Deus, aí a porta continua aberta para que nós possamos pregar o evangelho e mostrar para as pessoas que existe uma porta para que elas possam entrar e sair das trevas e passar para a luz. E nós temos vários textos bíblicos que nós podemos exemplificar aqui para vocês dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou pegar aqui com vocês um texto, primeiro, lá do Primeiro Testamento, de Isaías 45, também é uma metáfora aqui, tá bom? Verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, olha só, aqui nós temos também o profeta Isaías se utilizando dessa metáfora para falar a respeito de salvação, para falar que existiria uma porta aberta. E quem é que estava abrindo essa porta? Era Deus. De que forma? Deus estando na frente. Se o Senhor estava na frente, logo os caminhos estavam sendo abertos, as portas estavam sendo abertas, os caminhos estavam sendo preparados para que o reino de Deus ele avançasse entre todas as nações da face dessa terra. Esta é uma porta que nunca vai se fechar. Por quê? Pelos homens, né? Nunca se fecha. Porque é Deus quem abriu. É Deus a própria oportunidade de salvação. Então não há como fechar. Ainda que aquele que está trabalhando no evangelho tenha pouca força, como foi colocado aqui para o anjo que estava ali em Filadélfia. E por que, irmãos, que essa porta, a mensagem aqui é dita, eu abri a porta e ninguém pode fechar, porque havia muita resistência para a pregação do evangelho. E o texto bíblico aqui fala em Apocalipse de um grupo de pessoas que diziam ser judeus, mas na realidade não eram, eles mentiam. E esses judeus, entre aspas, eles se opunham à pregação do evangelho. A igreja estava florescendo na cidade de Filadélfia, mas existia muitos que resistiam. E não era uma característica própria da Filadélfia. Não, em outros lugares, Paulo ele já havia enfrentado essas adversidades. Por exemplo, em Atos, capítulo 19, se a gente voltar aqui no capítulo 19, nós temos o texto bíblico dito para nós a respeito aqui no verso 8, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, ou seja, a pregação do evangelho. Mas, como alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho, do evangelho, perante a multidão, retirou-se deles. E os discípulos disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Isso demorou um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres, operações maravilhas, coisas grandes através de Paulo naquele lugar, naquelas regiões por onde Paulo estava passando ali e pregando o evangelho. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, está escrito: porque uma porta grande e eficaz se me abriu
e há muitos adversários. Então, na cidade de Corinto, Paulo enfrentou também muita adversidade na pregação do evangelho. Mas o Senhor tinha dito para ele que ali ele tinha muitas almas para se salvar, ou para o Senhor Deus a salvá-las. Então, pensa bem, o Senhor queria operar milagres de salvação e uma porta estava aberta, uma oportunidade estava diante de Paulo. E Paulo, embora tivesse grande resistência, ele não retrocedeu, ele entrou por esta porta, por esta oportunidade e anunciou o evangelho, pregou o evangelho, não obstante aí haver muitos adversários. Mas aqui na carta aos Coríntios ele diz que era uma porta eficaz, uma porta poderosa, uma porta maravilhosa. E outros versículos nós temos também aqui, podemos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 14 agora, versículo de número 27, e a primeira viagem missionária, e quando ele e Barnabé retornam dessa primeira e passam um relatório para a igreja, e o verso 27 diz: quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Olha como a metáfora ela é utilizada por toda a Bíblia para demonstrar a oportunidade de salvação, a oportunidade de se abraçar a fé, a oportunidade do homem sair das trevas e vir para a maravilhosa luz. Então, nós temos em João capítulo 14, verso 6, Jesus se utilizou do caminho, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, caminho. Mas em João mesmo ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas, e quem entra por essa porta, quanto ovelhas, encontra pastagens. Então, o Senhor Jesus, ele é esta porta de reconciliação do homem com Deus. Desta forma, aqui em Apocalipse, agora capítulo de número 3, verso 7, quem é que tem a chave de Davi? É Cristo Jesus. Ele tem a chave da salvação, a chave da oportunidade da reconciliação com Deus. E ele abriu essa porta, e a que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. E a palavra de Deus, do Senhor para o anjo era: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Meus amados irmãos, a porta também está aberta para nós, diante de nós. Portas em que nós devemos demonstrar pela pregação, para que as pessoas a encontrem, a oportunidade de reconciliação com Deus. Sempre vai haver resistência, sempre vai haver adversidade, sempre vai haver problemas, mas nós devemos nos lembrar, temos uma missão, temos um propósito de vida, que é pregar, que é anunciar às pessoas o reino de Deus. Já está entre nós o reino de Deus. Jesus Cristo já reina, ele não vai reinar não, irmãos. Não vai ter um período específico lá para frente que ele vai reinar nessa terra, não. O reino de Deus já está entre nós e Jesus já reina. Ele é rei, a coroa já está em sua cabeça, ele já saiu vencedor, viu? Então, João preparou o caminho e manifestou-se o Messias, e desde então se prega o evangelho, se anuncia o reino de Deus. Isso é o que está escrito no evangelho. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí se anuncia o reino de Deus, se prega o reino de Deus. Então vamos continuar a pregar, continuar a anunciar
diante de nós está uma porta aberta. Eu tenho uma porta que Deus me abriu para pregar o evangelho. Qual que é? Por meio aqui da internet, por meio aqui da web rádio, do streaming aí de áudio, mas também pelo YouTube. Nós fazemos aqui, colocamos no YouTube para as pessoas terem acesso às pregações, e outras portas estão abertas. Qual é a porta que Deus abriu para você? Para você anunciar, para você pregar, hein? Onde que é? De repente está lá no seu trabalho, você não sabe nem por que você trabalha em um determinado lugar. Tem gente que eu tenho a vontade de sair de onde eu estou e às vezes nunca dá oportunidade de sair. Por quê? Porque Deus abriu uma porta ali, e ali ainda tem uma ou duas almas para serem salvas, para serem alcançadas por meio desta porta que Ele abriu. Entenda o propósito. De repente, algo que você está fazendo em casa, e a entrega que você está fazendo na sua empresa, alguém que chega para trabalhar com você, que ainda não ouviu o evangelho, de repente, é uma porta. Então, nós temos vários tipos de portas diante de nós, mas de formas, né, que se aparecem, mas uma única é ela, Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que veio para libertar, transformar, resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Portanto, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar a salvação em Cristo Jesus, e que as pessoas enxerguem e adentrem por esta porta e venham alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.